Olá! Retomando nossa Lei 6.677, nosso regime estatutário estadual, e vamos para o artigo 2º com um conceito importante, pode cair na tua prova, o conceito de servidor público para efeito do estatuto. Quem é considerado servidor para o nosso estatuto, Lei Estadual 6.677? É a pessoa legalmente investida em cargo público de natureza permanente ou cargo público de provimento precário. Aquele investido em cargo público estadual é considerado servidor para o efeito de aplicabilidade da Lei Estadual 6.677. E o cargo público, ele será preenchido, de acordo com o artigo 10, pelas seguintes formas de provimento, de preenchimento de cargo. A nomeação, considerada a forma originária de provimento. Depois temos reversão, aproveitamento, ainda reintegração e recondução. Todas essas formas de preenchimento de cargo público vamos estudar aqui ao longo das normas estatutárias. Por ora, memorize quais são as formas de preenchimento, como os cargos públicos estaduais serão providos: por nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, são as formas, portanto, indicadas no artigo 10 da nossa legislação, tá? Lembrando que a nomeação é a forma originária de preenchimento de cargo público. Então, vamos para a nomeação, vamos para o primeiro provimento de cargo previsto no artigo 11, a nomeação em cargo público. Bom, se for um cargo efetivo, ela exige a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Se for um cargo vitalício, a nomeação vai exigir aprovação em concurso público de provas e títulos. Se for um cargo em comissão, esta nomeação é livre. Então, cuidado, a nomeação depende do tipo de cargo público. Se for um cargo público efetivo, ela vai exigir aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Já se for um cargo público vitalício, a nomeação vai exigir aprovação em concurso público sempre de provas e títulos. Se for um cargo público comissionado, a nomeação é feita de forma livre. Lembrando que o cargo público efetivo, ele pode ser singular, apresentar uma classe única, ou ele pode estar estruturado num plano de carreira, né? Ele pode apresentar uma série de classes e aí você tem um cargo público estruturado numa carreira. Neste caso, a nomeação, em se tratando de um cargo público efetivo estruturado num plano de carreira, a nomeação é feita na classe inicial e as demais classes serão preenchidas por promoção. Muito bem, além do cargo público, o que mais encontramos nas normas estatutárias? Encontramos um outro vínculo, além do cargo público, o vínculo da função de confiança. Então, cuidado, nós temos os cargos públicos efetivos, vitalícios, cargos públicos em comissão, ou também conhecidos como cargos públicos de confiança. E no artigo 11, parágrafo único, encontramos a função de confiança, tá? A função de confiança é uma atribuição, na verdade não é um cargo, é uma função, uma atribuição dentro da administração pública. De que tipo? Atribuição de direção, atribuição de chefia ou atribuição de
assessoramento, tá? Então, quando você desempenha uma função de confiança, quando você é designado para exercer uma função de confiança, de acordo com o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, você vai desempenhar encargos, você vai desempenhar atribuições de direção, de chefia, de assessoramento, assim como no cargo em comissão. No cargo em comissão, no cargo de confiança. Só que tem uma diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Muito embora as atribuições sejam as mesmas, direção, chefia, assessoramento, uma situação é um cargo e aqui temos tão somente uma função de confiança. No cargo em comissão, você tem que ser nomeado. Na função de confiança, você será o quê? Designado. E quem pode ser designado para uma função de confiança? Somente, exclusivamente quem? Servidores efetivos. E me ajuda, quem pode ser nomeado para um cargo em comissão? Nós vimos aqui, ó, a nomeação no cargo em comissão. Quem pode ser nomeado num cargo comissionado? A nomeação no cargo público comissionado é feita de quê? De forma livre. Quem pode ser nomeado? Qualquer um pode ser nomeado. Pode ser uma pessoa concursada? Pode. Pode ser uma pessoa não concursada? Pode. E a função de confiança? Quem pode ser designado para uma função de confiança? Somente, exclusivamente, servidores o quê? Efetivos, servidores titulares de cargos públicos efetivos, tá? Aí, cuidado, porque o artigo 11, parágrafo único do nosso estatuto diz o seguinte: a designação para funções de direção, chefia e assessoramento de nível superior e intermediário recairá preferencialmente em servidor efetivo. Cuidado, o estatuto fala preferencialmente, mas a Constituição, no artigo 37, inciso 5, ela fala exclusivamente. Então, há uma diferença. O estatuto, né, ele sugere uma preferência, que a designação para funções de confiança preferencialmente recaia em efetivos, mas a Constituição Federal exige o quê? Exclusivamente. Entre o Estatuto e a Constituição Federal, prepondera quem? Constituição Federal. Então, as funções de confiança somente poderão ser exercidas por servidores o quê? Efetivos. A designação para funções de confiança, cujas atribuições são direção, chefia e assessoramento, estas designações recairão exclusivamente, de acordo com a Constituição, sobre servidores efetivos. Então, cuidado com o artigo 11, parágrafo único do teu estatuto, tá? Ele não está em consonância com o artigo constitucional. Prevalece o quê? A Constituição. Então, se vier de acordo com a Lei 6.677, a designação para funções de confiança recairá preferencialmente ou exclusivamente sobre servidores do quadro permanente, ou seja, servidores efetivos? Olha, de acordo com a lei, é preferencialmente. Mas se houver um questionamento com relação à Constituição, não é preferencialmente, é exclusivamente. Cuidado, tá bem? Muito bem. Regras sobre o concurso público. O concurso público é uma exigência para investidura em cargos públicos efetivos e cargos públicos vitalícios, né? No caso do cargo público efetivo, de acordo com o artigo 13, o concurso público será de provas ou provas e títulos. Então, a nomeação para os cargos públicos efetivos do Estado, ela exige concurso público de provas, pode vir só com provas, mas o concurso também pode exigir, além da prova, títulos. O que não é admitido é um concurso público apenas de títulos,
Ou concurso público é de provas, ou provas e títulos. Você não pode ter um concurso público apenas de títulos. Realizado mediante autorização do chefe do respectivo poder. Então, se for poder judiciário, o chefe do poder judiciário vai autorizar. Se for poder executivo, o governador vai autorizar o concurso. Se for poder legislativo, o presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa, da Assembleia Legislativa do Estado, que autoriza o concurso. Se for Ministério Público do Estado, quem autoriza o concurso, o próprio MP, através do seu chefe, Procurador-Geral de Justiça, porque Ministério Público é um órgão independente e possui autonomia administrativa para poder decidir se fará ou não concurso público. No caso de empate, terão preferência sucessivamente. Então, aqui no artigo 13, parágrafo único do nosso estatuto, temos critérios de desempate. Normalmente é o edital que prevê critérios de desempate no concurso, mas aqui, no caso do Estatuto da Bahia, a própria lei já fez previsão de critérios de desempate. Havendo empate na classificação, ocorrendo empate entre candidatos na classificação obtida no concurso, terão preferência. Quais são os critérios do desempate? Sucessivamente, o primeiro, o candidato que tiver mais tempo de serviço prestado ao Estado da Bahia. E o segundo critério seria outros que o edital estabelecer compatíveis com a finalidade do concurso. Então, o primeiro critério de desempate na classificação do concurso público foi estabelecido pela nossa lei estadual, o candidato que tiver mais tempo de serviço público prestado ao Estado da Bahia. Muito bem, o que mais preciso saber sobre o concurso público aqui no Estado? Regime estatutário, artigo 14. O concurso público, ele terá um prazo de validade. Qual é o prazo de validade do concurso público? Até 2 anos. Até 2 anos. Pergunta, pode ser prorrogado? Pode. Uma única vez por igual período, a critério da administração. Então, o concurso público segue as orientações do artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal, no tocante à validade. Todo concurso público tem um prazo de validade. A Constituição Federal estabeleceu o prazo máximo, que foi, aqui estabelecido da mesma forma no Estatuto, até 2 anos. A Constituição Federal define que esse prazo pode ser prorrogado, isso fica a critério da administração, a prorrogação. Quantas vezes pode ser prorrogado? Uma única vez. E qual será o período, o prazo da prorrogação? O igual período. Então vamos lá. Validade do teu concurso, segundo o edital, porque quem fixa a validade é o edital. A Constituição e o Estatuto, ele só fixou o máximo. Qual é o máximo? 2 anos. A validade de um concurso pode chegar até 2 anos. Quem vai fixar a validade? O edital. Pergunta, pode ser de 30 dias? Validade do concurso, 30 dias. Serve? Serve. É até 2 anos. Validade do concurso, 6 meses. Serve? Serve. É até 2 anos. Validade do concurso, 1 ano, serve? Serve. Validade do concurso, 2 anos, pode? Pode. Mais de 2, não pode. A validade máxima foi estabelecida pela Constituição Federal, tá bem? É até 2 anos. Muito bem, digamos que o meu edital do concurso que eu vou concorrer fixou validade de 15 meses. Pode? Pode, é até 2 anos. Pergunta, essa validade pode prorrogar? Pode. Quantas vezes? Uma única vez. E quem decide isso? O órgão que está promovendo o concurso. Ele que decide se vai prorrogar ou não o prazo. Digamos que o órgão decidiu que vai prorrogar. Qual é o prazo da prorrogação? 15 meses. Se a validade foi de 15, qual vai ser o prazo de prorrogação? 15. Não pode ser mais, não pode ser menos. A única discricionariedade da administração é se ela vai ou não prorrogar. É discricionário. Agora, se ela decidiu prorrogar, o prazo, ele já foi definido pela Constituição Federal.
Qual é o prazo da prorrogação? O mesmo, nem mais nem menos, que foi fixado no edital como prazo de validade. Validade do meu concurso, 6 meses. Prorrogou. Qual será a prorrogação? 6 meses. Não pode ser mais, não pode ser menos. Ok? Então, memorize, validade do concurso público até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E quem decide prorrogar ou não? A administração. Outro detalhe sobre o concurso é que se suas orientações serão fixadas no edital, o edital é publicado no Diário Oficial. E deste edital constarão, de acordo com o nosso estatuto, o que deve constar do edital. O prazo de validade do concurso deve ser fixado no edital, as condições de sua realização, os critérios de classificação e a convocação, bem como o procedimento para poder recorrer, né, do gabarito, enfim, da classificação do concurso. Lembrando que o concurso público, de acordo com a Constituição Federal, deve garantir uma reserva de vagas para deficientes. Qual é o percentual fixado na lei do Estado como garantia de vagas para deficientes? O percentual é até 5% das vagas oferecidas no concurso. Até 5% das vagas oferecidas no concurso são para deficientes, lógico, naqueles cargos cujas atribuições são compatíveis com deficiência, tá bem? Muito bem. O que temos aqui? Uma orientação do Supremo Tribunal Federal interessante sobre a classificação obtida no concurso, né? Após a apreciação do recurso extraordinário, número tal, 227480 do STF, acompanhando o entendimento já firmado outrora pelo STJ, foi firmada a interpretação de que o Estado, quando o Estado anuncia vagas no edital, ele se obriga, uma vez aprovados os candidatos, a preencher essas vagas, estabelecendo ao concursando aprovado nas vagas anunciadas no edital direito subjetivo à nomeação. O que é direito subjetivo? Aquele direito que pode ser exigido. Portanto, se você for aprovado no concurso dentro do número de vagas indicadas no edital, você foi aprovado e se classificou nas vagas mostradas, publicadas, anunciadas no edital, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, você tem direito de ser nomeado, podendo exigir esse direito, inclusive, por mandado de segurança. É direito subjetivo. Ah, professora, eu passei no concurso, mas eu não fiquei entre os classificados nas vagas do edital. Então, você tem mera expectativa de que durante aquele prazo de validade firmado no edital, você seja nomeado. Aí você só tem expectativa de direito. Agora, você que foi aprovado nas vagas do edital, você tem direito subjetivo à nomeação. Orientação do STF, acompanhando já um posicionamento anterior do STJ. Bom, eu já descobri o conceito de cargo, porque no regime estatutário nós estudamos o cargo público. Já vimos quem é o servidor, pessoa legalmente investida no cargo público. Já vimos que o cargo público pode ser de provimento permanente, que é o cargo efetivo ou o cargo vitalício, de provimento precário, que é o caso do cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Vimos que os cargos públicos serão providos, preenchidos, né? E o provimento originário é a nomeação, que no cargo efetivo exige prévia aprovação em concurso público, no cargo em comissão é feita de forma livre. Ok, qual é o próximo passo? A investidura. Lembra do conceito de servidor? Artigo 2º da nossa lei. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, em que momento eu me torno servidor?
É quando publica a nomeação no Diário Oficial? Não. Quando publica a classificação do concurso, a lista de classificados do concurso? Não. Qual é o momento que eu me torno servidor? O momento da investidura. E em que momento acontece a investidura? Com a posse. É o que você tem na leitura do artigo 20. Vamos lá. A posse é o ato de investidura no cargo e dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, sendo este o momento em que o nomeado assume o cargo, ciente de suas funções, direitos e obrigações. É o momento da aceitação do cargo e ele ocorre quando você assina o termo de posse. Nesse momento, você aceita as atribuições, as funções, os direitos e obrigações inerentes àquele cargo público. E a posse só poderá ocorrer após verificação da aptidão física e mental. A aptidão física e mental para o exercício das funções. Então, antes da posse, necessariamente você tem uma inspeção médica oficial que vai verificar a tua saúde física e mental. É um exame admissional para verificar a tua aptidão física e mental para o exercício das funções. No artigo 18, nós temos os competentes para dar a posse. Quem são as autoridades competentes para dar posse? Porque nem sempre aquele que assina a nomeação, né, também dará a posse, né? Então aqui temos no artigo 18 os competentes para dar posse. Vamos lá. O governador do estado, os presidentes do Tribunal de Justiça, os presidentes da Assembleia Legislativa, aos dirigentes de órgãos que lhes são subordinados. Então, o governador do estado, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa darão posse aos dirigentes dos órgãos que lhes são subordinados. Os secretários de Estado darão posse aos dirigentes de autarquias e fundações vinculadas às suas pastas. Os procuradores-gerais do Estado e os procuradores-gerais de Justiça aos servidores que lhes são subordinados. Então, o Procurador-Geral do Estado dará posse aos servidores da Procuradoria-Geral do Estado. O Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público do Estado, dará posse aos servidores subordinados ao MP. Os presidentes dos tribunais de contas darão posse aos seus servidores, vinculados à Corte de Contas. Os dirigentes superiores das autarquias e fundações aos funcionários que lhes são subordinados e os dirigentes dos serviços de administração ou órgão equivalente aos demais servidores. Então, interessante, artigo 18, se puder memorizar, autoridades competentes para dar posse. No artigo 8º, nós temos os requisitos da posse. Aqueles requisitos que você precisa apresentar na data da investidura, na data da posse. Quais são? Nacionalidade brasileira ou equiparada. Que o português, por exemplo, né, o português é um brasileiro por equiparação. Então, ele também tem investidura no cargo público do Estado. Nacionalidade brasileira, o brasileiro, ou o português, porque ele é um brasileiro por equiparação. Gozo dos direitos políticos é outro requisito, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima 18 anos, boa saúde física e mental e outros que podem ser exigidos dependendo das atribuições do cargo. Portanto, no artigo 8º, nós temos os requisitos básicos de investidura: nacionalidade brasileira ou equiparada, gozo do direito político, quitação das obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo e mencionado no edital do concurso, idade mínima, 18 anos,
boa saúde, tanto é que antes da posse você deve passar por uma inspeção médica oficial que vai verificar a aptidão física e mental para o exercício das funções, além de outros requisitos que poderão ser exigidos. No ato da posse, o servidor deverá apresentar declaração de bens, né, que é uma espécie de controle que se faz sobre a atuação do servidor. Vamos ver com quanto ele está entrando na administração, qual é o seu patrimônio ao entrar para a administração pública. Se um dia ele tiver que sair por demissão, acusado de improbidade, corrupção, né, com quanto ele acrescentou ao seu patrimônio. Então esse controle é feito. No ato da posse, ele deverá declarar os seus bens e também declarar se ele detém outro cargo, função pública, porque é proibido acumular vínculo público, salvo exceções previstas em lei. E o prazo da posse? Poxa, o prazo cai muito em concurso, toma cuidado. O prazo é de 30 dias, ele tem previsão no artigo 19 do nosso estatuto. Prazo para a posse, 30 dias contados da publicação da nomeação. E se eu não comparecer para a posse, contados da publicação da nomeação? Não compareci no prazo de 30 dias, o que acontece? Torna-se sem efeito o ato do provimento. Eles publicam outra nota em diário oficial dizendo, olha, a nomeação da Raquel, publicada no dia tal, nesta data, torna-se sem efeito por decurso do prazo da posse. O prazo pode ser prorrogado, havendo um justo motivo a requerimento do servidor. Esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado por mais 30. E outro detalhe importante, a lei, no artigo 19, parágrafo 3º, admite posse por procuração mediante poderes específicos. Se você tiver um problema dentro do prazo da posse, você pode nomear um procurador para te representar, né, no ato da posse, mas tem que ser uma procuração com poderes o quê? Específicos, tá bem? Ainda sobre o prazo da posse, temos o artigo 19, parágrafo 1º. O que diz o artigo 19, parágrafo 1º? Quando se tratar de servidor que está em gozo de licença ou afastado legalmente, o prazo de 30 dias para posse começa a contar do término do impedimento. Como regra, quando começa a contar o prazo da posse? Da data da publicação da nomeação. Esta é a regra. No entanto, se quem foi nomeado já é servidor público do Estado e se encontra de licença ou afastado legalmente do cargo, o prazo de 30 dias só começa a contar do término da sua licença, do término do afastamento, ok? Muito bem, temos uns enunciados aqui, umas súmulas do STJ e do STF que vale a pena a leitura. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo, ou seja, a comprovação da escolaridade, deve ser exigido na posse e não na inscrição do concurso. É um posicionamento do STJ. O STF diz que a nomeação de um funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse, né? Então, a nomeação de funcionário que não prestou concurso pode ser desfeita antes da posse, tá bem? Então, são posicionamentos dos tribunais superiores. Bom, esse assunto cai em concurso? Ufa! Vamos a uma questão aqui, ó. Assembleia Legislativa banca a Fundação Getúlio Vargas. Vamos a uma questão de prova. Analise as afirmativas a seguir, tendo em vista a disciplina da Lei 6.677, nosso estatuto sobre a posse do servidor. Vamos lá, item 1. A posse apenas ocorre mediante a presença do nomeado. Errado, porque é possível posse mediante procuração com poderes o quê? Específicos. 2. O prazo para posse será de 30 dias da data da publicação do ato de nomeação. Sim, como regra, sim. Independentemente de estar o servidor de licença. Aí não. Aí o prazo de 30 dias começa a contar do término da licença. 3.
A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica? Com certeza, item 3 está correto, porque um dos requisitos de investidura que deve ser apresentado na posse é a boa condição de saúde, aptidão física e mental para o exercício das funções, que deve ser verificado antes da investidura, antes da posse. Portanto, meu gabarito, letra C, se apenas a afirmativa 3 estiver correta, gabarito, letra C, posse, assunto cobrado em concurso, fechou? E no próximo bloco, o exercício, o que vem depois da posse. Com a posse, eu me torno servidor titular do cargo. O que se espera de você agora? Se espera do servidor que ele entre em exercício, que ele efetivamente inicie as atribuições do cargo. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.